Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre projetos. Por que normalmente projetos falham? Por que normalmente projetos atrasam? Porque nós normalmente, quando entramos num projeto, criamos a expectativa que o projeto ele vai bem, ele começa bem, de repente do nada começa a desandar e acaba atrasando. Nesse vídeo eu vou trazer isso e muito mais. Segue a vinheta. Bom, pessoal, normalmente, o padrão, o default, é um projeto ele atrasar, ok? Por quê? Normalmente, quando você começa a participar de um projeto, ele começa até bem, ele começa organizadinho, as coisas começam a andar, só que parece que do nada ele começa a desandar e a coisa começa a atrasar e começa a enrolar, e quando você percebe que não, ele estourou o tempo, começa a comer recurso, começa a faltar recurso, que é, eu acho que na minha visão, pior que tem, e o projeto não é entregue. Bom, ao longo da minha carreira, e aí lá se vão 26 anos de experiência, já, eu já vou considerar 27, porque se eu fizer uma conta aqui, eu vou chegar ao número de 27, sim. Eu tenho observado que muitas das vezes os projetos eles falham, tá? Principalmente pela base do que é um projeto, né? Vamos começar assim, por exemplo. O que é um projeto, tá? Projeto ele nada mais é do que um esforço temporário alocado para atingir um determinado objetivo, beleza? Sendo um esforço temporário, vamos pensar o seguinte: eu tenho os recursos que eu vou alocar no projeto, então eu pego esses recursos, trago esses recursos para dentro do projeto, e a partir daí eu vou começar então a olhar o projeto, olhar o escopo do projeto, e aqui está uma coisa importante, verificar o que tem que ser feito e começar então a fazer o planejamento, depois o cronograma e por último começar a trabalhar para entregar. Porém, repara o seguinte: isso tudo é feito, todas os processos, todas as coisas, elas são planejadas, elas são feito cronograma e começa então a execução. Só que de repente, puf, começa a descobrir algumas coisas, algumas gavetas são abertas e monstros começam a aparecer, e aí começa então a ter que mudar escopo, fazer o pessoal de gerenciamento de risco, ele começa a mudar e a mudar e começa o caos. Por que isso, pessoal? Analisa comigo uma coisa aqui, e aqui agora eu vou começar então a minha opinião, o meu ponto de vista, porque como é que eu entendo que o projeto ele começa a falhar? Principalmente porque o escopo ele não está bem definido. E aí, quando você fala escopo, você normalmente pensa o seguinte: o que vai ser feito? Então, que seria o escopo. Mas, na verdade, muitas das vezes, os projetos, as pessoas não sabem o que realmente vai ser feito. O escopo, ele é descoberto no projeto. Acha-se que tem, mas ele acaba sendo descoberto no projeto. Entende o que eu estou falando? Você consegue agora acompanhar a minha linha de raciocínio? Na minha visão, o ponto-chave aqui, o ponto-chave de um projeto falhar é que os escopos, eles são mal definidos, tá? As pessoas, elas não têm o cuidado de, antes de fechar o projeto, antes de fazer a avaliação, antes de até mesmo de fazer a proposta, olhar de fato o que tem que ser feito. Botar uma pessoa ali especializada para entender o que está acontecendo, para entender o que vai ser feito, para entender o que tem, caso tenha alguma coisa, e para poder fazer então o projeto. E aqui está o grande mal, pessoal. Por quê? Porque eu vou usar da minha experiência, tá? Já passei por projetos que o escopo era fechado. Olha só, o escopo era fechado. E aí, quando se foi olhar o que tinha que ser feito de fato, descobriu-se que o escopo era mais aberto do que se imaginava. Entende? Então, assim, foi criada uma expectativa, um planejamento financeiro para o projeto e há uma capacidade para atuação no projeto, que são os recursos, né? De uma determinado, como é que eu vou dizer? Determinada capacidade. E quando olhou para o projeto em si, percebeu-se que aquela capacidade, aquele recurso disponibilizado, não ia conseguir atender o projeto.
entende? Então, assim, parando para analisar de uma forma mais fria, o que se percebe é que se a base de um projeto é o seu escopo, quando você olha para o escopo e você percebe que o escopo não está bem definido, isso é um problema para os projetos. Projeto, então, de migração é o caos. Um projeto de migração, ele é um caos. Por quê? Migrar é pegar algo que já existe e levar para um outro contexto, beleza? Então as pessoas elas não têm esse cuidado de olhar lá e ver realmente o que, que é que está ali. Um sistema, por exemplo, entender como é que ele funciona, entender as partes, entender a comunicação, entender as regras de negócio. A preocupação é fazer aquela coisa mínima ali, definir um escopo. Às vezes o escopo chega fechado e aí, às vezes, por maldade, esconde-se algumas coisas. E aí, quando vai se realmente abrir a caixa de Pandora, começa então a sair os monstros. E projetos, por exemplo, que esses projetos, eles, você começa do zero, nada é do zero, pessoal. Alguém em algum lugar tem uma noção de alguma coisa. Ponto. Então, alguém tem uma noção inicial do que quer. E muitas das vezes ele não sabe muito bem o que ele quer. Então ele rascunha mais ou menos ali algo, vem alguém ali, define um escopo, define ali, então faz as definições do projeto, e quando começa a execução, percebe-se que pode ir muito mais além. É como se tivesse aberto a tirar das vendas dos olhos, ok? E aí começa então a brotar situações, a brotar regras de negócio que até então não estavam previstas, e como consequência, começa a gerar então atraso no projeto. Então, assim, na minha concepção, na minha visão, um projeto ele atrasa muito em função de escopos não bem definidos, certo? Ou escopos que julga-se estar fechado e, na verdade, ele é apenas uma ponta do iceberg, certo? E aí o que que acontece? Sendo um iceberg, você sabe o que que é um iceberg. A menor parte é o que é exposto fora da água e a maior parte está debaixo da água. E aí, filhote, não tem jeito. Começa então a comer o budget do projeto. O projeto ele começa a ficar gerar despesas, começa a ficar inviável e quando você pensa que não, aquele projeto ele já está dando mais prejuízo do que efetivamente lucro. Então, qual que é o caminho? Olha só, vai definir um projeto, perde-se um tempo inicial apenas olhando o que você vai fazer, olhando o escopo, analisando o contexto. Perde-se. É preferível você perder mais tempo olhando e fazendo esse tipo de levantamento, uma engenharia reversa ali, entendendo, do que você pegar algo, passando um valor de X e descobrir que aquele algo ele é algo mais 5 e o valor que deveria ser X mais 5 é apenas X, tá? Isso, pelo menos, é a minha experiência, isso é o que eu tenho percebido. E aí tem um ponto interessante. Eu já participei de projetos, por incrível que pareça, não atrasou. Sério, não atrasou. Por quê? Porque o projeto era eu jeto. Porque era eu que estava executando o projeto e eu tinha um gerente para poder executar, para poder fazer a parte intermediária ali com o cliente. Qual foi a minha proposta pro meu gerente? Falei, cara, o negócio é o seguinte: eu sei que o projeto é um projeto de um mês, certo? Não vou citar o nome, não vou citar, mas se ele ver esse vídeo, ele vai saber que foi ele e que ele participou. Nós tínhamos um projeto para fazer, é um projeto que extremamente difícil, era um sistema difícil de ser manuseado, pouquíssimas informações nós tínhamos. Qual foi a minha proposta? Olha só, deixa eu fazer uma engenharia reversa, deixa eu entender todo o sistema, e aí eu me comprometi com ele de fazer isso em 15 dias. E aí, uma vez que eu entendi, eu comecei a implementação. Por incrível que pareça, entregamos o projeto antes dos 30 dias, certinho, sem erros, não teve retrabalho, fechado, nota do cliente 10. Por quê? Escopo. Eu trabalhei em cima do escopo primeiro. Para depois que eu defini o escopo, defini os limites, entendi o sistema, eu fiz a implementação, certo? Então, cabe aí meu conselho. Faça isso. Faça uma engenharia reversa, entenda o escopo do seu projeto, entenda o que você precisa fazer e aí depois você começa a atacar o projeto, certo? Se você concorda com o que eu falei,
deixa aqui nos comentários. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comenta e compartilha. Eu acredito que esse tipo de discussão ele vai gerar novos vídeos. Nós vamos trazer aqui, eu vou trazer aqui mais experiência para vocês. Eu vou trazer aqui a discussão. Então, coloca aqui no comentário a sua opinião. Vamos tornar essa conversa, esse bate-papo bem agradável, um bate-papo construtivo, de forma que todos nós ganhamos em cima dessa discussão, certo? Vamos trocar aqui a experiência, tá? Curta, comenta e compartilha. E desde já, obrigado por você estar assistindo até aqui.